Olá, neste vídeo eu vou falar sobre os tipos de erro mais comuns encontrados numa medição. Então, basicamente, os erros podem ser divididos em erro aleatório e erro sistemático. Primeiro, vamos começar pelo erro aleatório. Aleatório. O que é um erro aleatório? Erro aleatório é aquele tipo de erro que, quando você repete a medição diversas vezes, você vai obter. é, Cada hora você vai obter um erro diferente. Porque esse tipo de erro está ligado às flutuações que você encontra em qualquer tipo de experimento. E, e o que é um erro sistemático? Tá? Um erro sistemático é um erro que ele está presente numa medição, mas se você repetir a medição diversas vezes, você não vai conseguir anular esse erro. Ele sempre vai se repetir da mesma maneira. Então, basicamente, esses são os dois tipos de erro: o aleatório e o sistemático. Deixa eu ilustrar esse erro com um exemplo daquele vídeo introdutório, onde aqui eu tinha um prédio com diversos andares e eu tinha uma pessoa em cima do prédio que está aqui. E no caso, eu falei que a pessoa ia soltar uma bolinha e nós estávamos interessados em determinar esse tempo de queda. Tempo de queda. Então, para isso, uma maneira era ter um observador aqui embaixo que fica com um cronômetro. Então a pessoa ela ia olhar aqui, quando a pessoa soltasse, ela ia apertar o cronômetro e quando a bolinha atingisse o solo, ela ia apertar novamente o cronômetro para marcar o tempo. Então, nesse tipo de medição, por mais simples que seja, também tem esses dois tipos de erro presentes aqui, que são o erro aleatório e o erro sistemático. Deixa eu até marcar aqui. Erro aleatório e erro sistemático. Então, para começar, vamos começar com um erro sistemático, que seria aquele tipo de erro que repetiria várias vezes. Que exemplos aqui que poderíamos supor que é um erro é, é, sistemático? Vamos colocar aqui, sistemático. Então, um deles é por exemplo, a luz vai levar uma certa velocidade para ir da bolinha até o observador. Então, se a pessoa não pensa nisso e quando a pessoa soltou a bolinha, a luz vai demorar um pouco de tempo até percorrer aqui e essa pessoa só vai receber essa luz aqui depois que a bolinha tiver deslocado um pouco para baixo. Na prática, esse tipo de erro é desprezível, porque é muito pequeno. Mas outro tipo de erro que é importante é o tempo de reação dessa pessoa. Esse tempo de reação não é somente sistemático, porque ele, de certa forma, ele varia tanto de pessoa para pessoa. Para a própria pessoa, às vezes o tempo de resposta dela é um valor e, outra hora vai alterar. Então, mas eu vou colocar aqui que desses erros é o tempo de resposta. Que o tempo de resposta a gente pode decompor uma parte em erro sistemático, em outra parte em erro aleatório. Então, tempo de reação. Outra coisa que poderia ser considerado erro sistemático, por exemplo, essa distância aqui, ó, que a gente está interessado aqui em determinar o tempo que leva para a bola cair de cima do prédio até embaixo. Mas ó, se a gente for olhar aqui, essa pessoa está em pé. Então, se quando ela soltar a bola, ela vai percorrer essa distância a mais aqui. Então, tem esse outro problema, que a gente também pode considerar com um erro sistemático. Que, no caso aqui,
Como que a gente pode chamar isso? Vamos chamar de, sei lá, altura da pessoa. Então, eu acho que já deu para ter uma ideia. Então, deixa eu fazer aqui um gráfico, fazer de uma outra cor, né? Mas vamos supor que aqui fosse possível, existe um valor, vamos supor que existe aqui um valor verdadeiro, que eu vou chamar de V. Então, esse tipo de erro aqui, esse erro sistemático sempre vai, por exemplo, pode deslocar aqui o valor da medição para um lado, e se você repetir o experimento várias vezes, esse erro não vai esse valor da medição, vou colocar aqui, medição, ele não vai ser alterado. Então ele sempre, né, vai acontecer, ele sempre vai estar no mesmo lugar. Que a gente pode considerar aqui que é o valor do seu resultado de medição menos o valor verdadeiro, a gente pode chamar de erro também. Então não vai adiantar, para o caso de um erro sistemático, você tirar a média para tentar diminuir esse erro. Então, já no caso dos erros aleatórios, que eu vou falar agora, erro aleatório, nesse caso é possível. Então, o que é um erro aleatório? Então, esse erro aleatório, como eu disse, é aquele que flutua de uma medição para medição. Isso aí pode ser gerado pelos mais variados motivos. Por exemplo, a velocidade do vento aqui pode alterar de uma hora para outra. Tem esse outra coisa aqui que eu vou colocar aqui, que o tempo de reação também, que o tempo de reação ele não vai ser constante, ele vai variar de hora para hora para uma determinada pessoa. Que mais? A temperatura pode ter algum efeito, mesmo o cronômetro ali, quer dizer, o cronômetro eu acho que se você aperta ele funciona bem, mas sempre tem algum erro aleatório associado a ele. Nesse caso pode ser considerado desprezível, mas qual que é a ideia do efeito aleatório? Então, se você tem aqui novamente o valor verdadeiro, cada vez que você fizer uma medição, deixa eu colocar aqui também, chamar de tempo, chamar de t aqui. Por exemplo, se você fizer uma medição, primeiro fiz uma medição, obtive esse valor, depois obtive aqui, depois aqui, depois aqui, depois assim, cada medição que você faz, você vai ter um valor diferente aqui. Então, se você tirar uma média, quanto mais medidas você faz aqui, você vai conseguir ter uma estimativa melhor você consegue diminuir esses efeitos dessas flutuações aqui aleatórias. Então essa é a ideia. Nos próximos vídeos, uma coisa que é importante é como estimar tanto esse erro sistemático e como lidar com esse erro aleatório. Então eu vou falar sobre dois tipos de avaliação de incerteza. Vou colocar aqui, avaliação de incerteza. Então, basicamente, existem dois modos de avaliar incertezas, que é a avaliação tipo A e a avaliação tipo B. Então, o que quer dizer? O tipo A é devido a avaliação de incerteza, quando você faz a avaliação uma avaliação tipo A, você utiliza métodos estatísticos para avaliar a incerteza. Uma dessas avaliações, por exemplo, a média é uma técnica estatística. Então, eu vou falar de mais outras técnicas para avaliar a incerteza. E o tipo B, você não vai usar estatística, você pode avaliar incerteza usando qualquer outro método. Então, basicamente tem esses dois tipos. Não se preocupa se você não conseguiu entender agora, porque é como se fosse uma introdução a esses dois tipos de avaliação. E nos próximos vídeos eu vou explicar melhor como avaliar uma incerteza, fazer uma avaliação tipo A e como fazer uma avaliação tipo B. Então, basicamente, esse vídeo foi bem introdutório. Só uma coisa que eu esqueci de comentar. No vídeo introdutório, tinha
citado aqui, por exemplo, um tempo de queda de 10 segundos, por exemplo, para essa bolinha. Uma coisa que é importante, por que altura que teria que ser esse prédio para a bolinha demorar tanto tempo para cair? Demorar uns 10 segundos. A gente já vê que esse prédio ia ter que ser muito, muito alto. E com certeza esse prédio estaria entre os mais altos do mundo, né? Então eu só queria deixar isso claro. Então, mas não precisa se preocupar muito com isso não. A ideia desse vídeo é falar sobre incerteza e a avaliação de incerteza, sobre essa série de vídeos. Então, muito obrigado pela atenção e até nos próximos vídeos.